Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, 17 de julho do ano 2020. Eu quero deixar uma palavra hoje com vocês, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: escreva as coisas que tem visto, vírgula, e as que são, vírgula, e as que depois destas hão de acontecer. Se você realmente quer entender o livro do Apocalipse, você precisa de observar essa linha cronológica aqui do livro do Apocalipse. Aqui tem uma linha divisória e nós não podemos desrespeitar essa linha aqui. Se nós desrespeitarmos essa linha divisória aqui do livro do Apocalipse, o que vai acontecer? Nós vamos colocar a igreja na grande tribulação, nós vamos colocar os selos do Apocalipse antes do arrebatamento, e por aí vai. Vamos abrir selos do Apocalipse com a igreja na terra, nós vamos tocar trombetas, nós vamos fazer uma confusão tremenda com o livro do Apocalipse. E é realmente o que nós temos visto acontecer nesses últimos dias, muita confusão com o livro do Apocalipse. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem uma linha divisória e nós devemos de respeitá-la, porque essa linha divisória foi o próprio Deus que colocou. Então a ordem aqui do anjo a João é o seguinte: escreve as coisas que tem visto. Esta é a primeira linha divisória do livro. Escreve as coisas que tem visto. O que é isso? É o capítulo 1 do livro do Apocalipse. A primeira linha divisória. O capítulo 1 do livro do Apocalipse. O que João viu? O que João viu? Ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. E virei mim para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então escreva as coisas que tem visto. Capítulo 1. E as que são. O que é as que são? A segunda divisória do livro. E as que são as 7 igrejas da Ásia Menor, que eram 7 igrejas na região da Turquia ali, né? Hoje só existem as suas ruínas. As ruínas dessas igrejas ainda existem naquela região da Turquia, mas no sentido profético também representa todo o período da igreja desde a era de Éfeso, desde após a ascensão de Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, até a fase de Laodiceia. Onde nós estamos no Apocalipse? Nós estamos exatamente no capítulo 3, versículo 14 do Apocalipse, que é a fase de Laodiceia. Dentro dessa fase de Laodiceia tem um remanescente que não se droga a Baal. Esse é o remanescente que vai ser arrebatado. O arrebatamento da igreja de Filadélfia. O remanescente de Filadélfia será retirado do meio desta igreja de Laodiceia. Então, escreva as coisas que tem visto, capítulo 1 do Apocalipse. Essa é a primeira linha divisória. E as que são o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. Então nós estamos vivendo no finalzinho do capítulo 3, que é a fase de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. Aí agora, e as que depois, essa aqui é a terceira linha divisória do Apocalipse. Ou seja, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, os eventos que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. E as que depois destas, ou seja, as coisas que vão acontecer na terra depois da fase de Laodiceia. É simples, meus irmãos, é simples. Deus, ele é um ser muito organizado com as suas coisas.
O homem às vezes quer fazer confusão com as escrituras, mas Deus não é Deus de confusão. Então o que acontece? E as que depois destas hão de acontecer. Que coisas que vão acontecer? As coisas que vão acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, nós estamos no finalzinho da segunda linha divisória, as que são, ou seja, a fase de Laodiceia. E as coisas que depois dessas hão de acontecer é a terceira linha, ou seja, são todos os eventos do Apocalipse a partir do capítulo 4. O que é que você vê no capítulo 4 do Apocalipse? Então você vê a igreja na terra no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse, você vê a igreja na terra. Você vê a igreja na terra. E nós estamos vivendo exatamente na fase de Laodiceia. Os eventos do Apocalipse, a partir do capítulo 4, são eventos futuristas, que iniciam com o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, nenhum selo do Apocalipse, nenhuma taça e nenhuma trombeta. As 21 chagas do Apocalipse são todos eventos pós-arrebatamento. Então o que é que nós vemos no capítulo 4? O que é que nós vemos no capítulo 4? Depois destas coisas. Que coisas? Depois da última fase da igreja na terra, da fase de Laodiceia, olhei, aqui é João falando, olhei, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como voz de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Ou seja, João sobe aqui, o arrebatamento de João aqui, ele representa o arrebatamento da igreja. Aqui é uma tipologia, o João foi o único discípulo que não morreu até Jesus vir e revelar a ele no Apocalipse. Por isso que Jesus disse, importa que esse homem fique vivo até que eu volte. Jesus estava falando da revelação do Apocalipse. Então João, ele tipifica o arrebatamento da igreja. Sobe aqui, sobe para cá, ou seja, João agora ele deixa o cenário da terra. Ele sobe na fase de Laodiceia, ele descreve a fase de Laodiceia e sobe. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. É exatamente Apocalipse 1, versículo 19 que nós lemos. A terceira linha divisória, depois destas hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Depois destas hão de acontecer, ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Então, olha que coisa tremenda. Deus, ele é um ser muito organizado. Ele coloca então o capítulo 4 e o capítulo 5 antes do 6. Ou seja, o capítulo 4 e o 5, ele mostra a igreja arrebatada. O capítulo 2 e o capítulo 3, ele mostra a igreja na terra. A segunda linha divisória do Apocalipse. O capítulo 4 e o capítulo 5, ele mostra a igreja no céu, arrebatada. Agora, nós temos que observar os detalhes. Existem muitos detalhes no livro do Apocalipse. Então João, depois que ele é arrebatado, diz assim, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer, ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aqui é fato, meus irmãos. Isso aqui eu não tenho nenhuma dúvida disso aqui. Eu estudo isso aqui tem 32 anos com os melhores peritos em Apocalipse, que são os da Chamada da Meia-Noite, Abraão de Almeida, Gabriel de Oliveira Porto. Então isso aqui eu não tenho nenhuma dúvida de que o arrebatamento da igreja ele acontece antes da grande tribulação. Versículo 2, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aqui o arrebatamento de João, ele representa o arrebatamento da igreja. Então o que é que João vê lá? E o que estava assentado, versículo 3, o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Aí o que é que João vê ao redor do trono? E ao redor do trono havia 24 tronos, olha só, preste atenção,
E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então olha que coisa tremenda isso aqui. A gente não pode deixar de considerar isso aqui. O saudoso Dr. Vimalgo, da Chamada da Meia-Noite, o fundador da Chamada da Meia-Noite, que era perito em Apocalipse, ele sempre dizia nas suas mensagens: a Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Meu irmão, você não precisa de inventar com a Bíblia. A Bíblia se interpreta. Essa é uma regra de hermenêutica bíblica. E quando você lê 1 Crônica, quando você compara a Bíblia com a Bíblia, você vai entender. Quando você lê 1 Crônica, capítulo 24... 1 Crônica, capítulo 24, você vai ver lá que havia 24 tronos sacerdotais. Havia 24 turnos sacerdotais. E cada turno daquele tinha um líder, um ancião, que representava o povo diante de Deus. Então Deus, ele fala por padrões, a gente não precisa de bater cabeça. Então aqui da mesma forma que lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 24, havia 24 turnos sacerdotais. E cada turno tinha um líder que representava o povo diante de Deus, os anciões, que falam também no Novo Testamento. Aqui é a mesma coisa. Então são 24 tronos e vi assentados sobre tronos 24 anciões. Então esses 24 anciões, eles representam toda a igreja arrebatada. São 24 anciões vestidos de vestes brancas, eles estão vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Eles já foram coroados aqui. Então isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja arrebatada. 24 significa 2 vezes 12, ou seja, os santos do Antigo Testamento, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, representando toda a igreja do Novo Testamento. Então isso é muito importante saber disso, porque quando você vai para Apocalipse capítulo 5, no versículo 14, aonde o Cordeiro, ele é o único que tem condições de desatar o primeiro selo. Então o primeiro selo, ele só é desatado no céu por o próprio Jesus. Quem libera o anticristo, o anticristo não é liberado pela nova ordem mundial. O anticristo, ele não é liberado em Roma, ele não é liberado em Moscou, em Londres, na Inglaterra, de forma nenhuma. O anticristo, o primeiro selo para a liberação do anticristo é aberto no céu. Quem determina a abertura do primeiro selo é o próprio Cristo. O próprio Jesus é que abre o primeiro selo. Então nenhum selo foi aberto ainda, meus irmãos. E esse primeiro selo, ele é aberto na presença dos 24 anciões. É só você ler o Apocalipse, capítulo 5, versículo 14. O problema é que as pessoas não estudam a Bíblia. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 5, versículo 14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Então aí é aberto, os 24 anciões, eles representam toda a igreja arrebatada do Antigo e do Novo Testamento. Então eles já estão no céu, eles já estão arrebatados. Quando abre-se então o primeiro selo. O primeiro selo, ele é aberto no capítulo 6 do Apocalipse. Então, meus irmãos, Deus, ele é super organizado. A igreja, ela está na terra no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. No capítulo 4 e 5, a igreja está arrebatada no céu. E no 6 é que começa, então, a grande tribulação, quando abre-se o primeiro selo, quando se libera o anticristo. Então, isso aqui é uma organização de Deus. Até na formação do cânon do Novo Testamento, Deus cuidou em colocar isso em ordem, para que os homens não viessem a fazer confusão. Os homens, eles gostam de fazer confusão com a palavra de Deus. Mas Deus, ele não é Deus de confusão. Então não tem selo do Apocalipse aberto. Não tem trombeta tocada. As pessoas estão passando o carro diante da boiada. Aqui em Goiás a gente fala assim, ó, passando o carro diante dos bois. Meu irmão, vamos observar as escrituras.
As coisas de Deus é organizadinha, não tem confusão. Não tem confusão. Veja que o primeiro selo, ele é aberto pelo próprio Jesus no céu. O próprio Cordeiro é que abre o primeiro selo. O Apocalipse 6 é claro, eu não vou ler, que eu quero que você leia. Eu já li isso aqui 25 vezes. Já li a Bíblia 25 vezes. Então eu não vou ler isso aqui, eu quero que você leia. Não vou dar mastigado para você. Então leia o Apocalipse 6 e você vai ver que quem abre o primeiro selo é o Cordeiro. Ele abre na presença dos 24 anciões, ou seja, o contexto aqui, Apocalipse 5, versículo 14, está falando dos 24 anciões. Ou seja, a igreja está arrebatada quando ele abre o primeiro selo. Então não tem selo aberto, porque a igreja ainda não foi arrebatada, a igreja está na terra. A igreja ainda está na terra. Então quando ele abre o primeiro selo, ele abre na presença da igreja arrebatada. Deus, ele é organizado. Isso nos mostra que o arrebatamento, ele é antes da grande tribulação, porque a grande tribulação, ela só inicia quando abre-se o primeiro selo. Então, não tem selo aberto, meus irmãos. Que teimosia desse povo. Se tivesse selo aberto, nós já estaríamos na grande tribulação, nós já estaríamos nos 7 anos finais do governo humano. Por quê? Porque o que marca o início da grande tribulação é exatamente a abertura do selo, onde o anticristo, ele faz uma aliança de 7 anos, conforme Daniel 9, versículo 27. Então quem libera o anticristo não é a nova ordem mundial. Eles estão aí projetando tudo. Mas quem libera o anticristo não é a nova ordem mundial. A nova ordem mundial sabe disso. Que é impossível a implantação de um governo mundial sem a saída dos peixes. Os peixes têm que sair, ou seja, a igreja, ela precisa ser arrebatada para poder iniciar a grande tribulação. Então eu vejo muita desordenação em muitos intérpretes do Apocalipse. Muitos pseudos teólogos e pseudos eruditos de Apocalipse que têm surgido nesses últimos dias, que têm desconsiderado grandes peritos como Abraão de Almeida, que tem mais de 50 anos que estuda o assunto, tem desconsiderado os peritos da chamada da meia-noite, tem desconsiderado Vimalgo, tem desconsiderado Dave Hunt. Então eu tenho visto esses novos pseudos conhecedores de gregos e hebraico, esses novos pseudos teólogos conhecedores de Apocalipse, que parece que descobriram a roda agora. E tem deixado a interpretação tradicional bíblica. Qual que é a interpretação tradicional bíblica? A Bíblia, ela se interpreta. Ela oferece comentário para a Bíblia. Mas muitos aí, por causa da soberba, por causa do orgulho, têm feito novas interpretações com as escrituras sagradas. Meu irmão, a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia, ela se interpreta. Ela oferece comentário para a Bíblia. Então é isso que eu queria deixar para vocês aqui nesta manhã. Se você não considerar o Apocalipse 1:19 como 3 linhas divisórias do Apocalipse, você está desconsiderando a agenda de Deus. A agenda não é do homem, a agenda não é pós-tribulacionista, a agenda não é mesotribulacionista, a agenda é de Deus e ela é pré-tribulacionista. A igreja sairá daqui antes da tribulação. Então você tem que respeitar esta linha divisória do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreva as coisas que tem visto, vírgula. Vírgula. As pessoas não observam as vírgulas. As pessoas emendam tudo. Pare, meu irmão. Observa a vírgula. Escreva as coisas que tem visto, capítulo 1 do Apocalipse. E as que são, vírgula, outra vírgula aí. Ou seja, capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. E as que depois dessas vão de acontecer, ou seja, os eventos do Apocalipse a partir do capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, a igreja está arrebatada. Capítulo 6,
até o versículo de número, até o capítulo do Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, até o capítulo 19, a igreja está no céu, e aqui na terra, os 7 anos da grande tribulação. Do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 19, a igreja só aparece no finalzinho do 19. Porque a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. É simples de entender, mas os homens querem fazer essa confusão tremenda com o livro do Apocalipse. A igreja só aparece até o capítulo 3, que é a fase de Laodiceia. Depois no 4 e no 5 ela está arrebatada e ela não aparece mais, ela só vai aparecer lá no 19, no finalzinho lá, quando ele volta em Jerusalém com ela. Ele está voltando com a igreja, que ele arrebatou há 7 anos atrás. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esses ensinamentos com as pessoas. As pessoas precisam de aprender o livro do Apocalipse de uma forma correta. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.